E aí, tô aqui hoje para responder as perguntas que vocês deixaram pra mim lá no último vídeo sobre Libras. Lembra que no finalzinho do vídeo eu falei assim, gente, se vocês têm alguma dúvida, deixa aí embaixo que eu vou gravar um vídeo respondendo as perguntas. Pois é, aqui estou eu para responder as perguntas de vocês. Selecionei 10 perguntas para vir aqui responder para vocês. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, pode deixar no vídeo aí embaixo, que depois vai ter parte 2, parte 3, respondendo perguntas. Deixa aí, que será um prazer responder a sua pergunta. A primeira pergunta, feita tanto pela Renata quanto pela Layara Souza, é a respeito da mão que se usa para fazer libras, se tem sempre que fazer com a direita ou se pode inverter, quem é canhoto, como é que faz. Gente, como funciona? O sinal, ele precisa ser feito, certo? A maioria dos sinais, eles usam apenas uma mão, então você pode usar ou uma mão ou a outra. Como nós já vimos, alguns sinais usam uma mão só, outros usam duas mãos, como por exemplo o sinal de mostrar, né, que usa duas mãos, uma com o dedo indicador e apontando, né, encostando na outra com a mão aberta, com a palma da mão aberta virada para frente. Então isso significa que, nesse caso aqui, eu tenho que sempre usar a mão direita para colocar aqui e sempre a esquerda para apoiar? Não, você pode inverter. Se você preferir fazer assim, também não tem problema nenhum. O sinal não vai sofrer alteração dependendo da mão que você usar. Obviamente que temos também canhotos, então são pessoas que preferem utilizar a mão esquerda, outros preferem utilizar a mão direita e isso não vai interferir em nada. Inclusive tem alguns sinais que se utilizam duas mãos e que no decorrer da conversa, às vezes você tá segurando alguma coisa, não tem como usar as duas mãos, você usa uma só e aí provavelmente a pessoa com quem você está conversando vai entender do mesmo jeito o sinal. Então, para resumir, tanto faz uma mão ou a outra, se você tem facilidade com uma faz com uma, se tem facilidade com a outra faz com a outra, sem problema nenhum. Tem uma outra dúvida aqui da Renata Ferreira, que diz, eu tenho uma dúvida, o que você faz quando, sei lá, confunde dois sinais parecidos? Como faz para corrigir? Existem assim uma infinidade de sinais parecidos, tem uns sinais assim que são quase que iguais a outros. Você vai saber se refere a uma coisa ou a outra coisa dependendo do contexto. Não é isso também que acontece no português? Por exemplo, a palavra papel. Você pode estar falando papel de escrever, você pode falar em relação a interpretar um papel. Repare que é exatamente a mesma palavra, mas em contextos diferentes. Então a mesma coisa acontece também na Libras. Você geralmente entende uma palavra justamente pelo contexto em que ela está sendo empregada. Aí se você não entendeu o que a pessoa quis dizer, você pode pedir para repetir. É só você fazer o sinal de esperar, ou então fazer mesmo o sinal de espera e falar assim, você pode fazer de novo? Eu não entendi. Ou então se você tiver mais intimidade, você só fala assim, não entendi, de novo. E a pessoa vai fazer de novo, você vai entender o sinal. Uma outra pessoa que eu não sei nem como se diz esse nome, vou deixar aqui embaixo. Ele me perguntou o seguinte, é muito difícil achar um surdo? Então vamos lá, gente. A gente sabe que existem assim muitos surdos no mundo, o Brasil tem um monte de surdos e geralmente eles se conhecem, então um surdo conhece vários outros surdos. Mas se você quiser conhecer um surdo na sua cidade para você praticar, fazer amizade e tudo mais, eu sugiro que você procure um centro de apoio aos deficientes ou então uma escola de deficientes. Aqui na minha cidade tem uma escola de deficientes e uma época atrás, quando eu quis fazer na minha igreja um culto de surdos, eu fui a essa escola para divulgar o culto de surdos. Então, geralmente você localiza os surdos assim. Ou então pelo Facebook, né, pelas comunidades de surdos, né, e tudo mais. Muitos deles utilizam, né, depois do sobrenome no Facebook, a palavra surdo, ou então a palavra Libras, algo que realmente faça referência à deficiência dele. E geralmente quando você conhece um, você pode pedir para ele te apresentar para outras pessoas, que você vai ver que geralmente eles têm um monte de amigos, eles estão sempre juntos. É bem legal isso. Então, pessoa que eu não sei pronunciar o nome da conta, eu sugiro que você procure um desses locais de surdos ou até pelo Facebook algumas comunidades de surdos e aí você com certeza vai encontrar alguém disposto a conversar com você. Eles geralmente são muito solícitos. Quando você quer aprender Libras, eles gostam de ajudar, eles têm o interesse de te ajudar. Então realmente é algo que vale a pena de se fazer.
Ana Silva tá me pedindo, por favor, para eu ensinar o sinal de impressora e tá perguntando de qual estado eu sou. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, atualmente moro na cidade de São Pedro da Aldeia, uma cidadezinha do interior do estado do Rio de Janeiro. Vou falar mais sobre isso em um vídeo que eu vou falar sobre mim, um vídeo extra, vou deixar no card aqui em cima. Sinal de impressora é simples, você vai apoiar uma mão aqui embaixo com a outra mão em configuração de mão de X, né, com esse ganchinho aqui. Você vai colocar acima da sua mão e vai passar para um lado e para o outro. Esse daqui é o sinal de impressora. Rafaela Venâncio me perguntando como eu aprendi Libras. Então, Rafaela, essa é uma pergunta interessante que eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, bem resumida, pra gente não perder muito tempo. O que aconteceu? Eu tinha por volta de 11 anos de idade quando eu me mudei da minha cidade, né, que eu moro hoje, São Pedro da Aldeia, e fui morar em Volta Redonda, que é uma outra cidade do interior do estado do Rio, só que pro outro lado. Eu moro mais pra região central, norte, e eu fui morar na região sul do estado do Rio de Janeiro. E quando eu cheguei lá, em Volta Redonda, eu entrei pra uma igreja que tinha uma surda, a Bárbara. E tinha um pessoal que ficava lá em cima interpretando. E eu gostava muito de olhar, eu achava muito interessante. Como eu falei, eu tinha 11 anos de idade. E eu comecei a observar. Todo culto que eu ia, as meninas ficavam lá fazendo a interpretação das músicas, do culto. E eu fui olhando e de olhar eu fui aprendendo. Aprendi um sinal, aprendi outro sinal, e aí eu aprendi o alfabeto. Acho que a minha mãe tinha comprado alguma coisa num sinal, tinham dado pra ela aquele quadrinho, né, que tem o alfabeto todo, A, B, C, D. Então eu aprendi o alfabeto por ali. E aí eu cheguei pra surda, já querendo conversar com ela. Um dia acabou o culto e eu fui lá me apresentar, ela me deu o meu sinal. E é o mesmo que eu uso até hoje. Na época eu era pequenininha, com o cabelinho chanelzinho aqui, e ela me deu o sinal que é a letra I, que é a letra do meu nome, e esse sinal aqui, porque eu usava o cabelinho assim, curtinho. E hoje eu tenho cabelo enorme, mas aquele ali é o sinal que ela me deu, então eu uso até hoje o sinal que ela me deu. E aí eu cheguei pra conversar com ela, me apresentei, falei o básico com ela, oi, meu nome, Lana, coisa bem simples, não sabia falar muita coisa. E aí aconteceu que ela morava, não era perto da minha casa, mas ela, quando saía da escola, ela passava de ônibus na frente da minha casa. Eu morava num apartamento na pista, né, de frente pra pista, e um dia ela passou de ônibus e ela me viu em pé na sacada. Meu apartamento tinha uma sacadinha pra fora, ela me viu em pé ali na sacada. E aí ela desceu do ônibus, foi lá, tocou o interfone e foi pra minha casa. E ali ela estava chegando da escola, ela tinha muita dificuldade na escola, com matemática principalmente, óbvio, porque ela não estava numa escola própria para surdos, era uma escola normal para todo mundo. Então ela não ouvia como é que ela ia aprender as coisas, né? Quem não ouve geralmente não tem o total domínio do português, então tem dificuldade para aprender alguma coisa. E aí ela me viu, descobriu onde eu morava, e aí ela foi lá em casa e começou a ir sempre pra eu ajudar ela com matemática, ajudar com português. Então eu comecei a ajudar ela na escola. Ela era mais velha do que eu, acho que ela tinha 19 ou 20 anos, mas ela ainda a gente tava na mesma série na escola. E aí eu fui ensinando tudo pra ela, tentando ensinar do meu jeito. Muita coisa eu não entendia, não sabia como falar. Quando eu não sabia como falar, eu usava o alfabeto, e aí ela fazia o sinal pra mim, então ela me ensinava os sinais que eu não conseguia falar, ela foi me ensinando. E ao mesmo tempo que eu ensinava a matemática pra ela, principalmente o português, o inglês, seja lá o que fosse, ela também ia me ensinando os sinais, e assim a gente criou uma amizade, criou ali uma troca, até o momento em que eu me mudei de lá. Fui morar num outro local um pouco mais retirado, e aí ela também se trocou de igreja e a gente acabou perdendo o contato. Mas curso de Libras mesmo eu nunca fiz, eu aprendi com a Bárbara mesmo, né? Eu até me matriculei num curso de Libras aqui em Cabo Frio, que é uma cidade vizinha, um tempo atrás, mas era sempre aos sábados à tarde e eu não estava conseguindo nunca ir no curso, então eu acabei saindo antes, mas eu pretendo retornar. E aí eu já vou entrando na pergunta do Elcio Evangelista, que pergunta se eu aprendo Libras até hoje ou não. Então, Elcio, eu aprendi Libras há muito tempo, há 20 anos atrás.
E as coisas mudam, os sinais mudam, eu aprendi em Volta Redonda, então aqui em Cabo Frio tem uma coisa ou outra que é diferente. A base da Libras é praticamente a mesma, mas uma coisa ou outra sempre muda. Então eu tento aprender com alguns cursinhos online, eu pego algumas coisas, olhando sempre o site do INES, acompanho uns livros também de dicionário de Libras. Então muita coisa eu vou aprendendo assim. No ano retrasado, quando eu resolvi que ia começar um quadro de Libras aqui no canal, eu procurei uma professora e eu paguei a ela por um curso concentrado de Libras. Foram 3 encontros assim durante a tarde toda e ali eu tirei algumas dúvidas, ela me ensinou umas técnicas novas para Libras, principalmente em relação a músicas, a classificadores, coisas que eu vou ensinando pra vocês mais pra frente aqui no canal. Foi muito interessante, mas eu pretendo retornar a um curso de Libras acompanhado mesmo, né, com a professora. Desde o básico, eu aprendi o básico todo de Libras, então eu queria pegar ali o intermediário e o avançado, porque essa parte eu não me sinto totalmente segura ainda. Bianca Ezequiel me perguntando se eu faço o curso completo de Libras pago online. Não, Bianca, eu não faço, eu apenas comecei a ensinar aqui como um hobby para ajudar mesmo. Inclusive é interessante que quando eu comecei os vídeos de Libras aqui no canal, eu logo parei. Eu comecei há 2 anos atrás e eu logo parei porque não dava visualização nenhuma. Eu colocava um vídeo assim de qualquer coisa, dava 30, 40, 50 visualizações assim depois que eu tinha postado. E o de Libras dava 2, às vezes 1, às vezes nenhuma. Então, tipo, nem a minha mãe tava assistindo os vídeos de Libras, entendeu? Então eu parei com o vídeo de Libras um tempo atrás, ele retornou agora que deu uma alta, né? O YouTube me informou que estava tendo uma alta procura nos meus vídeos de Libras, por isso eu retornei com o quadro de Libras agora, 2 anos depois. Então eu não tenho nenhum curso online pago de Libras. Quem sabe, né, eu daqui a um tempo pense em fazer algo, mas por enquanto, né, o meu conhecimento, pelo menos o básico, eu vou continuar aqui gratuitamente, né, fazendo os vídeos todos de graça mesmo pra vocês. Maria Luísa Madeira Bertazzi diz que gostou muito dos vídeos de Libras. Obrigada, Maria. Pergunta a minha profissão. Eu sou engenheira, Maria. Tem nada a ver, né, com Libras. Vou explicar também um pouquinho disso no vídeo que eu falei pra vocês que eu fiz falando sobre mim. Vou deixar o card aqui. Na verdade, não vou deixar o card aqui, porque eu já deixei o card antes, e se eu não me engano, não pode deixar 2 vezes o mesmo card no vídeo. Então você volta aí uns minutinhos atrás que eu já botei o card lá atrás. A Liza me contou que quando ela era criança, ela fez um curso básico de Libras e a professora ensinou a eles, né, incentivou a eles observarem alguma característica deles no rosto e eles mesmos criaram seu sinal e pergunta se ela continua usando esse sinal até hoje ou não. Então, Liza, o que a gente aprende, né, dentro da comunidade surda, dentro da comunidade dos intérpretes, é que é uma questão de ética. O surdo dá pra você um sinal. Então, geralmente, o surdo dá esse sinal. A gente aprende que só o surdo pode dar o sinal. Se a sua professora já te ensinou um sinal, você já usa esse sinal, os surdos já te conhecem como esse sinal, fica a critério seu, tá? Você pode continuar usando o seu sinal, ou então você pode conversar com algum surdo e pedir para ele fazer o seu sinal também. Aí, nesse caso, a escolha é sua. Brenda Santos me pergunta como ela pode entender o que o surdo tá falando. Então, Brenda, isso é complicado. Logo no começo, por mais que você conheça os sinais direitinho, você tem um pouco de dificuldade de entender. Por quê? Primeiro porque os surdos fazem muito rápido os sinais, então a dinâmica é muito grande. Quando você pensa no sinal que passou, já passaram 3 sinais à frente, então acaba ficando um pouquinho complicado, mas é questão de prática. Você pede pra ele um pouquinho mais devagar, calma, faz assim pra ele, né, pra fazer mais devagar. E tenta conversar ali e depois de um tempo você já vai pegando o jeito da coisa e fica mais fácil. Você vai acabar entrando mais, né, nesse universo de Libras e entendendo melhor o que ele tá falando. Mas no começo não se desespere, que não é fácil. Pedro Nazário e Renata Rodrigues me pedem para gravar algumas interpretações de música gospel em Libras. Então, Pedro e Renata,
Eu gosto muito de músicas em Libras, eu acho lindo, mas antes de eu começar a gravar músicas, eu queria dominar um pouco mais de algumas técnicas, né? As técnicas da utilização de classificadores, a técnica da imagética. Eu queria, não sei, me sentir um pouco mais segura antes de começar a gravar esses vídeos pra vocês. Eu tô estudando, né, por conta própria por enquanto, mas eu vou procurar de novo uma professora pra me ensinar a me reforçar isso tudo. E vão chegar esses vídeos aqui no canal. Mas por enquanto eu queria estudar mais um pouquinho. Eu sugiro que vocês assistam 2 intérpretes assim que eu amo de paixão, que fazem as músicas, as interpretações de músicas mais lindas do YouTube, na minha opinião. Que uma é a Rebeca Nemer, né, que provavelmente todo mundo já conhece. Rebeca Nemer, esposa do Paulo César Baruch, irmã do Jonathan Nemer. E o Hélio Surdos, também o canal dele se chama Hélio Surdos. Ele faz umas músicas lindas em Libras e eu gosto assim demais. Vou ver se eu deixo aqui na descrição pra você acompanhar o canal dessas 2 pessoas. Vocês vão ver cada vídeo assim de interpretação de música, um mais lindo que o outro. Então sugiro que vocês vão acompanhando lá. E daqui a um tempinho eu começo a trabalhar isso aqui no canal também. Além das músicas, né, também me deram sugestões de músicas infantis, histórias infantis. Então vamos trabalhar com isso daqui pra frente. Mas por enquanto, vamos continuar no nosso curso básico de Libras, palavra por palavra, até a gente começar a tudo fazer um pouco mais de sentido e a gente levar melhor essa situação aí. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais dúvidas, deixa aí no comentário aqui embaixo que de repente eu gravo no próximo vídeo pra você. Fique com Deus, que Ele abençoe você e a sua casa. Um beijo. Tchau, tchau.